Bem-vindos à rúbrica da APDC Como era o futuro? Uma conversa com protagonistas do setor das telecomunicações e das tecnologias digitais. Sou Rogério Carapuça, presidente da APDC. O nosso convidado de hoje é o professor José Tribolé. O professor Tribolé doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica e Ciência de Computadores no MIT em 1977, tendo sido distinguido pelo I3S como um dos 25 pioneiros da área do processamento digital de sinais. Integrou como investigador o Departamento de Acústica dos Bell Labs, em Murray Hill, Nova Jersey, de 1977 até 79. É professor catedrático emérito distinto, jubilado, do Instituto Superior Técnico. Foi fundador da licenciatura em Engenharia Informática do IST, em 89. Foi presidente dos Departamentos de Engenharia Eletrotécnica e Computadores e de Engenharia Informática do IST. Foi fundador e presidente do INESC, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, desde 1980 até 2020. Enquanto presidente do INESC, acompanhou o processo de fundação da APDC em 1984, presidiu ao seu 4º congresso em 1992, o primeiro a ter a figura de presidente do congresso. Acompanhou o processo de digitalização da rede portuguesa de telecomunicações durante a segunda metade da década de 1980, processo em que a APDC foi um interlocutor-chave. Durante o ano sabático de 97-98, frequentou a Sloan School of Management, no MIT, tendo-se especializado em sistemas de informação empresariais e realizado investigação no Center for Coordination Sciences. Durante o semestre sabático da primavera de 2012, foi professor convidado do IWI, do Institute of Information Management, da Universidade de St. Gallen, na Suíça. A área científica a que se tem dedicado nos últimos 25 anos, designada como Enterprise Engineering, cobre aspectos de engenharia e arquitetura empresarial, em particular envolvendo os sistemas de informação, bem como os de governação e transformação holística. Bem-vindo, Zé. Obrigado por estares connosco aqui na nossa rúbrica. É um gosto. É um prazer também. Muito obrigado. Portanto, hoje estas conversas são para falarmos um pouco do processo que levou, por um lado, à construção da APDC e depois também ao que se passou no setor desde essa data até hoje. E começaria, portanto, no teu caso, pela criação do INESC, que é um bocadinho antes da criação da APDC, mas como é um marco histórico, penso eu, em Portugal e na tua carreira, gostava que me dissesses, no fundo, o que é que era o INESC, porque é que foi importante introduzir em Portugal uma instituição como o INESC em 1980. Muito bem. A criação do INESC correspondeu à resposta a uma necessidade que era absolutamente evidente, detectada por um conjunto de jovens que se foram doutorar durante a década de 70, sobretudo nos Estados Unidos, em França e Inglaterra. Estou a referir-me ao Instituto Superior Técnico nessa altura, que foram desafiados a ir doutorar-se nestes países em áreas, digamos, de fronteira da engenharia eletrotécnica e que regressaram, a maior parte deles regressaram para Portugal, tinham ido com bolsas de estudo pagas pelo governo português e chegaram ao técnico e basicamente estavam num processo de adaptação e choque perante a evolução do país, não é? Eu digo isto no sentido positivo, já tinha sucedido 25 de Abril, já se estava num período, agora no final dos anos 70, num período de relativa normalidade democrática nessa fase e no técnico estes jovens doutorados, professores, estavam todos à procura da missão, do objetivo da sua vida, num contexto onde basicamente o técnico tinha o quê? Uma matéria-prima humana espetacular, como sempre teve, de alunos, de professores, mas que basicamente tinha muito poucos meios e não tinha fundamentalmente grande diálogo com os principais setores nacionais que estavam a começar a ferver. Portanto, o que se deu no meu caso foi que uma coincidência que se deu
eu regressei 2 anos antes do MIT, 2 anos antes tinha regressado o professor Fonseca de Moura, que quando chegou, que também vindo do MIT, exatamente com o mesmo perfil de formação que eu e que tinha, entretanto, sido colocado como diretor do técnico, logo, uns anos. E outro colega meu, que eu não conhecia, mas que era um ano mais novo que eu, que tinha vindo de Inglaterra, o professor Lourenço Fernandes, de Eletrónica, e nós começámos a falar uns com os outros e, basicamente, pusemos-nos o desafio de o que é que nós vamos fazer com as nossas capacidades, havendo 2 alternativas. Vamos embora outra vez para o estrangeiro, ou se ficamos aqui, eu diria 3 alternativas. Vamos embora para o estrangeiro, ou vamos assumir responsabilidades ao nível dos partidos políticos e do governo e das direções gerais, ou então vamos fazer aquilo para que fomos treinados, não é? E fomos treinados para ensinar, fazer investigação, produzir capital humano e produzir capital intelectual. E sobretudo, eu e o Fonseca de Moura, vindos dos Estados Unidos, uma coisa para nós era evidente, é que para isto poder funcionar, para a produção de capital humano e capital intelectual numa universidade estatal, com muita capacidade, para poder produzir com eficácia, em volumes necessários aos desafios do país, tínhamos que encontrar um enquadramento institucional que permitisse fazer isso com eficácia. E para nós era evidente, isto não tinha nada de ideologia, era evidente que estar a funcionar, a tentar fazer isso dentro da máquina do Estado Central, mesmo dentro da universidade, que isso era uma luta titânica, e que era melhor arranjar outras soluções. E basicamente o que se deu é que nós olhámos para o mercado do nosso produto, que é recursos humanos. Quem é que precisa de recursos humanos com conhecimentos mais avançados que os atuais? E na nossa área, engenharia eletrotécnica, havia 2 setores, não é? As telecomunicações e a energia. Sim. A energia, na altura, estava satisfeita. Tanto já tinha havido uma grande evolução do técnico com os setores de energia nos anos 50, 60, tanto todas as redes de energia, as barragens, isso tudo estava tudo a andar e, portanto, estava estável. As telecomunicações, nós sabíamos que estava a ferver, não é? Eu, em particular, que tinha estado 1 ano nos laboratórios de Bell da ATT, para mim era evidente, quer dizer, não fui eliminado, para mim era evidente o que é que ia suceder. E, portanto, aquilo que a gente hoje diz, a digitalização de tudo o que é telecomunicações, de transmissão, era com essas empresas que tinha que ser. E, portanto, era com as telecomunicações. E, no caso português, as telecomunicações estavam privilegiadas, que só havia 3 empresas. Isso. Os CTT e os TLP, que eram 100% do Estado e estavam sob a mesma administração, e a Marconi, que era privada, mas era tutelada pelo Estado de uma forma muito próxima. E, portanto, o que nós decidimos, e começámos, inicialmente estes 3 professores, fomos falar com a administração destas empresas e dissemos, vocês vão ter um problema. Vocês vão ter um problema que precisam de recursos humanos para lidar com tecnologias digitais e não têm. E outro, ainda é pior o problema, é que as universidades portuguesas não estão a formar, porque não há disciplinas para isso. Isso leva-nos aqui logo uma segunda questão. Deixa só para ver. Portanto, na altura, com a administração do CTT-TLP, que era presidido, felizmente, por um economista, se fosse um engenheiro era mais complicado, o economista percebeu o problema. Certo. O problema dos recursos humanos, o que é que significava. E, portanto, o que nós começámos a trabalhar em conjunto foi um enquadramento institucional para podermos casar a capacidade de fornecer problemas e de investimento do CTT, TLP na altura, e depois mais tarde foi a Marconi, com a capacidade de produção de recursos humanos do técnico. E criou-se esta solução institucional, a primeira no país, que é um enquadramento de direito privado, aquilo que nos Estados Unidos se chama a Non-Profit Distributing Company, portanto, uma empresa, mas cujo objetivo não é distribuir dividendos, não é? Mas sim produzir o que tem que produzir com eficácia. E saiu o Inesco e começou a andar e felizmente está bem e recomenda-se. E, portanto, o setor, como dizia, estava a ferver.
Estava a começar a ferver. E a iniciativa era muito das pessoas que estavam a trabalhar, dos profissionais desse setor que estavam nas empresas, não é? E, portanto, a APDC, ela própria, começou como uma associação de profissionais e não de empresas, porque seria estranho haver uma associação de empresas em que todas praticamente eram públicas ou tuteladas publicamente, e que eram só 3, não é? Como é que viste a criação da APDC nesse A criação contexto? da APDC aparece na sequência de 2 fenómenos importantes. Eu diria 3. O facto que o CTT, o CTLP e a Marconi, a estrutura começou realmente a interiorizar o facto que a onda digital vinha aí. Primeiro, muito focados nas centrais digitais, que estavam a pensar os primeiros concursos, mas a transmissão digital também já estava a começar, e a noção que a Marconi tinha, por exemplo, que isto não era só digital na comunicação, mas era o digital na computação. Portanto, as centrais passavam a ser computadores e, portanto, era preciso a área de engenharia de computadores. A segunda coisa importante foi que apareceu um setor político para as comunicações, com o aparecimento da Secretaria de Estado das Comunicações e o primeiro Estado de Estado a agarrar nisso a sério, o Raul Junqueiro, que teve um papel extremamente dinamizador, não só entre as companhias e os principais fornecedores, não é? Portanto, as principais empresas fornecedoras de equipamentos e depois alavancando-se no INESC que estava a nascer, portanto, foi o principal impulsionador para acelerar a ida do INESC para o Porto, para Aveiro, para Coimbra. Portanto, a liderança política da Secretaria de Estado das Comunicações nesse período foi fundamental para essa expansão e a criação de um conjunto de, digamos, programas mobilizadores, como se chama, onde, com o dinheiro destas 3 empresas, financiaram-se projetos que foram executados pela estrutura INESC nestes sítios, nos Correios, por exemplo, nas telecomunicações, várias coisas, a primeira transmissão digital óptica, etc., que foram realizadas com financiamentos do CTT, TLP Marconi, com envolvimento dos quadros técnicos do CTT. Portanto, os 3 diretores-gerais destas empresas, por exemplo, durante uns anos constituíram um conselho dentro do INESC, que era uma espécie, o que hoje temos, aqueles boards de Bruxelas para decidir o que é que... No fundo, havia projetos que só eram financiados com a luz verde destes 3 diretores. Tá? E isso permitiu uma grande dinâmica. E depois, à medida que isto começou a acelerar, começou-se a perceber que isto não devia ser uma coisa apenas centrada nas instituições empresariais ou universitárias e políticas, mas que devia envolver a sociedade civil, digamos. E o aparecimento da APDC surge da necessidade de haver um core de interessados na sociedade civil que, no fundo, conferisse uma estabilidade de propósitos e uma concertação de objetivos e que fosse um bocadinho imune às flutuações políticas que sempre havia. Não é? Como dizias há bocado, ali antes de entrarmos aqui, a APDC nasceu num congresso, embora não fosse um congresso da APDC. Sim, nasceu nessa altura, não foi o congresso que fez nascer a APDC, coincidiu isto, até porque foi inaugurado por Mário Soares, a inauguração de Fórum Picoso, etc., e nesse congresso aproveitou-se para fazer várias coisas, que também algumas com impacto universitário, não é ocasião de dizer isso aqui, mas esse congresso, que também foi muito interessante, já uma pequena história. Eu estava numa sabática, estava no verão, tirei uns 2 ou 3 meses e fui para os laboratórios Bell. E quando regressei, tinha um carro à minha espera do Secretário de Estado. Disseram: o seu Secretário de Estado está à espera de si no Ministério. Eu disse: está bem, o que é que ele quer? Mal que levaram. E eu entrei no Ministério e estava uma sala, o Secretário de Estado, os presidentes das companhias e todos à minha espera. E eles disseram: olha, Tribalete, estamos à sua espera que nós vamos fazer um evento por ocasião do Fórum Picoso, um seminário, um congresso de trabalho e tal, e você é que vai organizar isto. Não sei que título é que me deram, mas você é que vai organizar isto. E eu devia muito ao Secretário de Estado, e ao CTT, TLP, Marconi, claro.
E, portanto, eu não tinha condições de dizer que não, nem pretendia, mas disse, eu faço isso com uma condição. Não é? É que, enfim, eu costumo dizer isto, fiquei catedrático aos 29 anos e desde logo percebi que a minha missão na vida não era trabalhar, não é? Era fazer os outros trabalhar. Portanto, eu disse, eu só aceito este desafio desde que os senhores presidentes aqui indiquem os 3 diretores-gerais que vão trabalhar comigo e estes 3 diretores-gerais vão designar equipas, porque as sessões do Congresso, nos diversos tópicos, transmissão, comutação, várias coisas, vão ser, quer dizer, vai-se abrir a papers que queiram vir, mas em todos eles vai haver um paper core, digamos, que é escrito em conjunto por técnicos das 3 empresas juntos. Bom, eu digo, isso para mim é condição, é assim, os senhores dizem que sim ou que não. Pronto, sim senhora, então faça lá isso. Isso foi extremamente interessante, porque obrigou à partida a que as estruturas técnicas das empresas tivessem que convergir, dizer, nós temos que aparecer com um paper em conjunto sobre, sei lá, comutação digital. O que é que a gente vai dizer? Então, entendam-se. E depois que conseguiu-se fazer algo parecido também com as indústrias de suporte, sejam as de comutação, seja as de transmissão, seja mesmo as informáticas. Não é? E foi um congresso altamente estruturado à partida, não foi só papers que vêm com coisa. E foi muito interessante isso. Nos anos 90, o tema foi também a liberalização do setor, não é? Porque o ICP, antecessor da Anacom, foi criado em 89. Como é que viste os anos 90? Como é que começou? Olha, os anos 90, enfim, podemos dizer que o resultado final foi positivo, não é? O setor liberalizou-se, o leque de serviços e até de acessibilidade de equipamentos, de serviços, de custos, evidentemente deu um salto e o resultado foi positivo. Mas, por outro lado, penso que por várias circunstâncias perdemos algo que ainda não recuperamos. E muito francamente, é algo que era bom que num congresso da APDC tivéssemos a oportunidade de fazer uma reflexão crítica ou num ambiente mais restrito. Eu vou explicar o que é que eu sinto. Sinto que até ao início, até se abrirem as portas ao processo de liberalização, depois de bons anos, não é? Havia um setor nacional. Havia formado por várias empresas, por várias indústrias, mas havia um conceito, porventura, em muitos casos, muito provinciano e fechado, mas havia um conceito que havia um setor nacional que servia ao país. Pronto. Não havia a noção de mercado, não é? Não havia a noção do cliente, não é? Havia o assinante. Pronto. Mas depois, com a abertura do setor, apareceu uma estrutura por cima. Aliás, eu fui convidado na altura e com o Luís Todo Bom fomos juntos a Bruxelas falar com o Cardoso e Cunha e discutir como é que as coisas podiam evoluir e fazendo a história breve, isto evoluiu num sentido onde perdeu-se algo, isto é, abriu-se o setor, ficaram várias empresas em competição normal no mercado, tudo bem, ficou a Anacom, a Anacom com papel regulador. Certo. Mas não há no setor, não ficou no setor a noção de que este setor, com esta geração de valor tão grande, não é? Que tinha como setor a obrigação, e agora não estou a falar do Estado, estou a falar do setor das comunicações, certo. Hoje mais lato, que é o setor da sociedade digital, não é? Que tinha uma responsabilidade perante o país de guardar algum dos seus resultados positivos para fazer investimentos no país em cooperação. Em cooperação. Isso perdeu-se. Embora a Anacom tenha recebido dinheiro por todo lado. E muitas vezes eu tentei dizer, mas explica-me, Anacom, quanto desse dinheiro é que vai para programas de desenvolvimento de recursos humanos, de investigação, etc. E simplesmente não existem esses programas. Ficou vazio. A Anacom não tem essa missão, nunca assumiu, nunca o setor governamental com tutela sobre isso assumiu isso, porque diz que isso é da investigação,
isso é de não sei o quê. Quer dizer, partiram-se as coisas aos retalhos e a integralidade, a coerência de um setor que devia ter uma geração de recursos humanos com a dinâmica suficiente para abastecer a preço adequado. Perdeu-se. A preço adequado. Perdeu-se. O setor. Perdeu-se e não foi substituído. E isso é o aspecto negativo deste processo de liberalização que devia ser corrigido. Como todas estas conversas, infelizmente, têm um tempo curto, Claro. eu gostava de ouvir um comentário teu final ao momento atual. O momento em que temos a inteligência artificial, temos a inteligência artificial generativa e todos os aspectos da nossa vida vão, de alguma forma, ser alterados por essa tecnologia, que é uma tecnologia horizontal, não é? Que toca tudo. Como é que tu vês a inteligência artificial a afetar o setor e a economia em geral? Se ajudada pela inteligência natural, vai ser muito positivo. Eu diria, estou-me a situar como país, Portugal. Não é? Obviamente, podemos e devemos ter sempre a ambição de a nossa estrutura humana do país poder produzir avanços significativos a nível mundial que vão revolucionar o conhecimento da humanidade. E isso um dia sucede, mas sucede, é como ganhar a lotaria. Aquilo que nós temos a obrigação de fazer e temos capacidade de fazer é tirar o máximo partido da fantástica tecnologia disponível em todas as áreas da atividade do país. Isto é, disseminar brutalmente o uso destas ferramentas, sem peneiras, sem discursos do alto da cátedra, mas levar o uso desta tecnologia aos pequenos agricultores, aos tipos que estão aos pescadores, a todos os setores do país e obviamente, levar esta tecnologia numa forma usável, utilizável para criar mais-valia agora, já. E isso, novamente, exige uma cooperação grande de quem tem mais capacidade humana e técnica e financeira. E, portanto, é algo que se deve fazer em grande articulação com as realidades locais, isto é, com o mundo rural, com o mundo autárquico, com o interior do país, com o país real. Chamar, eu diria, as instituições, as classes de instituição fundamentais, as autarquias, as câmaras e as juntas de freguesia, as misericórdias, as associações de futebol, culturais, de caça, tudo, e as escolas, não é? E fazer realmente um movimento de aplicação massiva destas tecnologias simples, nada de peneirices, a casos reais e úteis. E utilizar também, já agora, o enorme poder que nós hoje temos na área das comunicações, a televisão, as redes sociais, para mover concursos, para dar prémios aos grupos que fazem melhores aplicações, que trazem mais valia e promover essa malta toda. Eu acho que aí é que a gente podia e temos capacidade de fazer isso. Que é uma área onde a APDC também tem uma iniciativa que temos vindo a fazer e que precisamente consiste em levar essas aplicações práticas para as pessoas. José, muito obrigado por esta conversa. Muito obrigado, Rogério, e continuação de um bom trabalho aqui na APDC. Muito obrigado.